Fala moçada, eu sou o professor Arnaldo e estou aqui para te convidar a pensar a ciência. Tema da aula de hoje, calorimetria. Já fizemos aí algumas aulas sobre esse tema, mas para evoluir, para aprender mais, para ficar craque no assunto, a gente precisa resolver mais exercícios. Então, hoje a gente vai resolver mais 3 exercícios. Esse caiu no Enem e ele fala sobre eficiência de garrafas térmicas. O enunciado aborda o seguinte assunto: as garrafas térmicas, para serem aprovadas pelo Inmetro, tem que passar por um processo de avaliação onde ela vai ser completamente cheia com água a 90 graus Celsius e depois de 3 horas a água não pode ter esfriado abaixo de 81 graus Celsius. O exercício propõe que a gente imagine uma garrafa térmica de capacidade 1 litro que vai passar por essa avaliação e pergunta o que vai acontecer com a energia térmica da água contida no interior da garrafa e qual a quantidade de calor que ela vai perder. O que vai acontecer com a energia interna é muito fácil, porque a energia interna ela está diretamente associada à energia individual das partículas no seu cômputo geral. Então você pega a energia individual das partículas, junta todas, soma todas e esse resultado global vai te dar a energia interna. Existe até uma fórmula para calcular, nós veremos isso no curso de termodinâmica. Por enquanto, basta você lembrar que a energia interna está diretamente associada, é proporcional, esse símbolozinho aqui, ele indica a proporcionalidade, é diretamente proporcional à temperatura absoluta do sistema. Portanto, se a temperatura cai, a energia interna também cai. Então você deve procurar nas alternativas uma que indique que a energia interna ficou menor, que ela diminuiu. Agora, como calcular a quantidade de calor perdida pela água nesse processo? Veja, o que se observa é uma variação de temperatura. A temperatura era 90 graus Celsius, caiu para 81 graus Celsius. Então o que você tem aqui é uma queda de temperatura correspondente a 9 graus Celsius. Lembra? Variação, o que tem menos o que tinha. 81 menos 90 menos 9. Eu prefiro indicar, caiu 9 graus Celsius, ok? O outro problema que você vai ter aqui é que ele não deu a massa de água. Se nós estamos falando em variação de temperatura, nós estamos falando de uma quantidade de calor sensível que será calculada pelo quimacete. Eu preciso da massa, do calor específico sensível da água, da variação de temperatura. Esse aqui a gente já descobriu. O calor específico sensível ele deu, mas você já usou tanto que talvez até já tenha memorizado. 1 caloria por grama grau Celsius. E o que ele deu foi o volume de água. Agora, também já te ensinei um truque. Quando se trabalha com água, a densidade da água ela é de 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por mililitro, ou 1 quilograma por litro. Portanto, tudo que você tiver em litro de água, você pode pegar o mesmo valor, 1 litro, 1 quilograma, e converter diretamente para massa. Volume e massa são grandezas físicas de naturezas completamente diferentes, mas o valor numérico é o mesmo. Então, 1 litro de água, 1 quilograma de água. Pode fazer isso com outra substância? Claro que não! Se você fizer isso com outra substância, você vai quebrar a cara. Por quê? A densidade da água é 1 quilograma por litro. É o que te permite fazer essa transição numérica, ok? Se tentar fazer isso com óleo, com querosene, com algum outro tipo de sólido que você conheça, com alumínio, você vai quebrar a cara, só com água, tá? Qual seria o caminho se você não soubesse disso? Densidade é massa sobre volume. Então, o volume vezes a densidade te dá a massa. 1 vezes 1, 1, ok? Então, eu te ensinei o truque e te ensinei a forma de fazer se você não lembrar do truque. Muito bem, já temos tudo isso. Vamos agora substituir. Quantidade de calor sensível corresponde a... Ô, professor, a gente vai pôr 1 quilograma? Depende da unidade de medida do calor específico sensível. Calorias por grama. Você não vai pôr 1 quilograma, você vai pôr 1000 gramas. Mas eu não gosto de escrever números com muitos zeros. Então, em vez de escrever 1000, eu prefiro escrever 10 ao cubo, ok? Calor específico sensível deste material, água, desta substância, 1 caloria por grama grau Celsius.
variação de temperatura, menos 9 graus Celsius. Isso indica uma perda correspondente a quanto? Vejamos, 9 vezes 1000, 9.000. Então, perdeu 9.000 calorias. A pergunta do problema foi justamente essa. Qual a perda de energia do sistema? A resposta você vai encontrar na alternativa C. A energia interna ficou menor e houve uma perda de 9.000 calorias. Portanto, essa questão do Enem tem como alternativa correta a alternativa C de Carvalho. Vamos agora para o exercício 3, desculpa. O 2 foi o que a gente acabou de resolver. O que se aborda nesse exercício 3, que é da Unifev? Esse exercício 3, ele fala sobre uma forma econômica de tomar banho. Você é daquele que gosta de abrir o chuveiro, se esfregar e tal, e deixar a água correndo, indo para o ralo, ele sugere que você faça outra coisa. Na hora de se ensaboar, fecha o chuveiro. O que você ganha com isso? Se você deixar o chuveirão aberto o tempo todo, você vai gastar num banho de 15 minutos o correspondente a 45 litros de água. Se você fechar para se ensaboar, você vai consumir durante 5 minutos de torneira aberta apenas 15 litros. Já ensinei o truque para vocês. A água, ao passar pelo chuveiro, eu não sei a que temperatura ela entra, eu não sei a que temperatura ela sai, mas eu sei que ela vai sofrer uma elevação de temperatura, por isso eu pus o sinal positivo agora, de 15 graus Celsius. Será que entrou a 20 e saiu a 35? Será que entrou a 28 e saiu a 43? Não sei. O que me interessa no cálculo da quantidade de calor é a variação de temperatura. Então, com quanto entrou e com quanto saiu, não vem ao caso. Poxa, professor, mas ele não deu a massa de água. Eu já estou percebendo aqui que se a temperatura variou, eu vou trabalhar com uma quantidade de calor sensível. Então eu vou precisar aplicar o que macete e eu estou vendo que ele deu volume de água. Mas como é água, a gente pode usar esse truquezinho aqui. 15 litros de água correspondem em massa a 15 quilogramas de água. Portanto, quando você for fazer o cálculo da quantidade de calor sensível, no lugar da massa você vai pôr, aí eu te pergunto, você vai pôr 15 quilogramas ou 15 mil gramas? Responde aí para mim, vou contar até 3. 1, 2, 3. O que você falou aí? Falou 15 quilogramas? Se deu mal. Porque olha o calor específico sensível, em calorias por grama. Você tem que converter esses 15 quilogramas para grama. Então, 15 quilogramas, 15 mil gramas. Calor específico sensível da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. Variação de temperatura sofrida pela água, 15 graus Celsius. Agora o que eu faço? Esquece esses 3 zeros. 15 vezes 15 é 15 ao quadrado, 225. E aí você coloca os 3 zeros em seguida. 225 mil calorias é a quantidade de calor sensível envolvida no processo que aqueceu a água que te permitiu tomar esse banho econômico. Ok? Esse exercício é discursivo, ele não tem alternativas, portanto você respondeu isso aqui, você pode passar para o próximo, que é o que nós vamos fazer agora no exercício 4. E agora já temos aqui o exercício 4. O exercício 4 da FAMECA, ele trata do seguinte: 2 sistemas RS, 2 objetos, enfim, 2 coisas que estão sendo estudadas, tem a evolução da temperatura em função da quantidade de calor que recebem, variando conforme esses 2 gráficos, um vermelho e o outro azul. Então, a substância R passa por uma variação de temperatura mais intensa, com a mesma energia. A substância R varia mais sua temperatura do que a substância S. Portanto, ela consome menos energia para uma mesma variação de temperatura. Tá? E o que ele solicita? Que você
baseado no gráfico, calcule a relação entre as quantidades de calor, entre os calores específicos sensíveis das duas substâncias, considerando que elas têm a mesma massa. E o que nós faremos para isso? A dica para resolver problemas de dois elementos que passam pelo mesmo fenômeno físico é fazer o cálculo separado para os dois, depois ver o que eles têm em comum. Parece difícil, mas você vai ver que quando eu executar, não é tão complicado assim. Bom, ambos os sistemas, R e S, passam por variações de temperatura. Portanto, tanto a quantidade de calor de R quanto a de S serão feitas utilizando-se o cálculo da quantidade de calor sensível, ou seja, o Q-macete. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um Q-macete para o R e um Q-macete para o S. Como é que vai ficar o Q-macete do R? A quantidade de calor trocada por R corresponde à massa de R vezes o calor específico sensível de R vezes a variação de temperatura de R. Ô professor, você fez alguma besteira, você falou a massa de R, mas escreveu só M. Verdade, porque as massas são iguais. Então eu não tenho um motivo para diferenciar a massa de R da massa de S. Agora eu vou escrever o do S aqui. Você já deve estar olhando e perguntando que milagre ele vai fazer para o S caber ali. O milagre é o seguinte, percebendo que esse aqui ficou muito grande, eu vou encolher um pouquinho, né? Então, reescrevo aqui para o R, massa, calor específico sensível, variação de temperatura, e venho aqui, separo. É muito importante que você aprenda a organizar a sua resolução. Uma resolução bagunçada aumenta muito o seu risco de cometer erros. Agora para o S, quantidade de calor sensível trocada pelo S, massa de S, calor específico sensível do S, variação de temperatura sofrida pelo S. Agora nós vamos substituir pelos valores que foram informados no gráfico. Bom, para passar por esse processo, tanto R quanto S consumiram 500 calorias. Portanto, eu poderia simplesmente eliminar esse diferencial entre eles, uma vez que é a mesma quantidade. Agora, qual é a estratégia? Você deve olhar para eles... Aqui eu esqueci mesmo. Você deve olhar para eles e verificar o que as duas equações têm em comum. O que elas têm em comum? A quantidade de calor e a massa. Então você isola o que elas têm em comum. Como que eu vou isolar? Eu vou pegar a massa que está multiplicando tanto aqui quanto aqui e vou passar dividindo para o primeiro membro. Vou ficar com quantidade de calor dividido pela massa igual calor específico sensível do R vezes a variação de temperatura sofrida pelo R. O R não estava em 0 e foi até 60, então sofreu uma elevação de temperatura, o que tem menos o que tinha, 60 menos 0, 60. Agora vamos para o S. Pego a massa, fator comum, passo para o primeiro membro dividindo. Então, Q sobre M é igual calor específico sensível do sistema S. Qual foi a variação de temperatura que o S sofreu? Começou em 0, terminou em 20. O que tem menos o que tinha, 20 menos 0, 20. Por que essa técnica funciona bem? Porque se você observar, Q sobre M é esse conjunto, mas Q sobre M também é esse conjunto. Então, se esses dois conjuntos são iguais a Q sobre M, eles são iguais entre si. Ou seja, o calor específico sensível de R vezes 60 é igual ao calor específico sensível de S vezes 20. Fazemos a nossa mágica da simplificação, primeiramente simplificando as dezenas e, em seguida, simplificando 6 e 2 na proporção de 3 para 1. Conclusão, a relação entre o calor específico de R e o calor específico de S, que foi o que ele pediu, corresponde a, pega o calor específico de S que está multiplicando, manda para o primeiro membro, dividindo. E, na sequência, pega o 3 que está no primeiro membro multiplicando, aqui é 1, e manda para o segundo membro dividindo.
Olha, o resultado é que a relação entre esses calores específicos é de 1/3. Você vai encontrar essa resposta na alternativa B de Boston, ok? Com isso a gente encerra essa aula. Se você gostou, acha que aprendeu alguma coisa, vai lá dar um curtir e inscreva-se no canal para ajudar a construir o canal com a gente e, obviamente, não perder as próximas aulas. Até breve, pessoal!